Olá, mulheres. Meu nome é Jande. Eu estou aqui cumprindo uma incumbência de compartilhar com vocês um pouco sobre um tema que Deus tem tratado há um tempo comigo, que é identidade e maturidade. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco sobre o que eu tenho aprendido, o que Deus tem falado ao meu coração. E é um tema amplo, tem muita coisa para ser tratada, né? Dentro desse tema, a Bíblia, assim, tem muita coisa que a gente pode trazer desse tema, mas eu quero compartilhar com vocês sobre duas coisas que eu considero, assim, muito importante nessa caminhada, que é quem sou eu e onde eu estou agora, qual a minha realidade hoje. Então, vamos, responder essas duas perguntas aí dentro desse tema, tá bom? Antes de tudo, vamos orar, para que o Senhor fale conosco, fale ao coração de cada um de vocês que está aí me ouvindo, também ao meu coração, como sempre Ele fala enquanto eu estava preparando e normalmente enquanto a gente está falando também. Confesso que eu não fico muita vontade aqui, em frente a uma câmera, não é esse o meu direcionamento, eu gosto mesmo de estar pessoalmente, mas eu acredito que em tudo Deus tem um propósito, Ele tem um propósito, que essa mensagem chegue a algumas pessoas. Então vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso. Nós te louvamos nesse momento. Louvo o teu nome, ó Deus, e cada mulher, ó Deus, cada pessoa que esteja ouvindo nesse momento, essa mensagem, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, ó Pai, aqui nesse momento, que o teu nome seja glorificado, ó Deus, por meio de cada palavra falada, que o teu Espírito Santo, ó Deus, tome direção e que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar, ó Pai, aos nossos corações, que eu seja um instrumento, ó Deus, em tuas mãos, para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, falar aquilo que está aqui, ó Deus, na tua palavra, que o Senhor quer trazer para nós, ó Deus. Que, ó Pai, o Senhor seja, ó Deus, o centro de tudo da nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Prepara, ó Deus, os corações, ó Pai, para compartilharmos aqui, ó Deus, do que o Senhor tem para nós, desse alimento maravilhoso, ó Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Então, vamos lá. São duas perguntas que eu confesso que eu fiquei até com dúvida por onde começar. Quem sou eu, a primeira pergunta. E a segunda, onde estou agora, ou qual a minha realidade hoje. Mas decidi começar do início mesmo, depois a gente recapitula. Então eu quero que você comece respondendo essa pergunta. Qual é a sua resposta para essa pergunta? Quem é você? Se alguém chega diante de você e pergunta, quem é você? Qual é a sua resposta? Para um pouquinho aí e responda para você mesmo, quem é você? Eu sempre tive dificuldade em responder essa pergunta. E eu sempre procurei respostas de acordo com quem me perguntava e a circunstância que eu estava vivendo. Então, quem é você? Qual foi a sua resposta? Esposa, mãe, profissional? Você também teve dificuldade para responder? Pois é, a nossa identidade, ela tem que estar muito bem firmada, estabelecida para nós. Então vamos buscar qual é a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. Eu preparei, gente, aqui,
né, um script para seguir. Não sei se vai dar certo não, mas eu vou tentar, né? Mas que o Senhor esteja na direção. Vamos lá. Então, para responder essa pergunta, então tem outras perguntas, né? Qual é a sua essência? Quem te criou? Para que você foi criada? E a palavra de Deus, lá em Isaías 43:7, Deus diz que nos formou, Ele nos criou para a sua glória. Deus nos criou para glorificá-lo. A nossa essência é de seres adoradores. Nós somos seres adoradores, nós fomos criados para adoração. Isso faz parte da nossa essência, fomos criaturas criadas para adorar o nosso Criador. Então não importa onde estivermos, né, o que formos fazer, a nossa essência é essa, a gente sempre vai buscar isso, adorar. E um dia nós caímos e a nossa adoração, ela deixou de ser para quem ela deve ser, que é o nosso Criador. E até hoje vivemos aí, e vemos, né, pessoas adorando tantas coisas, né, a si mesmas, mas sempre, a nossa essência é essa. Então, a gente sempre vai buscar algo para adorar. A nossa essência é ser adorador, mas para adorar a Deus, né? Então, assim, o pecado nos contaminou e nos tirou desse devido lugar, mas é para isso que fomos criadas, para adorar a Deus, essa é a nossa essência. E lá em João 1,12 diz, né, que, mas a todos quantos receberam, todos quantos o receberam quem? O Filho, Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, olha só, Jesus ele veio e por meio dele foi restabelecido, né? Hoje nós conseguimos colocar a nossa adoração no lugar certo, por meio de Jesus, por meio do seu Espírito Santo. E não apenas isso, além de tudo, nós fomos feitos por meio de Jesus filhas de Deus. Nós somos filhas de Deus, criadas para adorar a Deus. Essa é a nossa identidade. Deus não apenas nos fez criaturas para adorá-lo, mas também filhas dele. Esse é o plano original do Senhor, esse sempre foi o plano original do Senhor. Nos tornar filhos juntamente com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é de uma grandeza e uma profundidade sem tamanho que nós temos dificuldade para compreender e viver. O que significa ser filho? Para você, o que significa ser filho? Então, quando nós dizemos que somos filhos, queremos dizer que é onde vem a nossa descendência. É de onde nós viemos, do Senhor. A nossa descendência é dele. Você já parou para se perguntar se você age como filha de Deus? Você já se via como filha? Você já parou para pensar se você age como filha de Deus? Onde que é a sua casa verdadeira? Sendo filha, qual que é a sua casa? É a casa de seu pai. Onde está a casa do seu pai? Onde deve estar o seu coração? Hoje eu me sinto, né, o Senhor tem transformado cada dia mais os meus olhos, né, meu coração. Ele tem colocado os meus olhos nele e eu confesso que eu ando com saudades. Eu sinto
saudade. É uma casa que eu vim, né, do seio do Senhor, e é para lá que eu vou. Não conheço, mas é esse o desejo que eu tenho. Eu sinto que é lá que é a minha casa. Aqui eu estou de passagem. Aqui eu estou para cumprir a sua vontade, para adorá-lo, para servi-lo, só esperando estar junto com meu Pai. Deus trouxe ao meu coração em uma das ministrações que eu ouvi que falava sobre esse tema, sobre essa identidade de filha de Deus. Me veio assim ao meu coração um pensamento sobre como agem os nossos filhos, né? Comigo, com meu esposo. Então, eu tenho 3 filhos, né? Estou grávida e amanhã eu completo 39 semanas do 4º filho. E o que nós vemos é que quando eles vão sair, eles não se preocupam. Eles não se preocupam com o que eles estão levando, se estão levando comida, agasalho. Eles querem, estamos saindo com papai e mamãe. Eles apenas entram no carro. Às vezes se preocupam com um brinquedo, ou às vezes, né, um brinquedo que gosta muito, que já queria levar, apenas pergunta: mamãe, você trouxe? Você lembrou depois, né? Mas eles não se preocupam. Então, se eu chamar João, Nicole, que é o nome deles, vem com a mamãe. Aí eles vão. Às vezes eles perguntam onde, às vezes simplesmente não perguntam. Às vezes a gente está saindo, eles querem ir junto, não querem nem saber para onde está indo. E eles não se preocupam com mais nada. Se vão comer, se não vão comer, se tem que levar roupa de frio, se não tem que levar roupa de frio, se estão indo para voltar para casa ou não. Eles se preocupam apenas em estar comigo e com o pai deles. E isso me trouxe muito, né, se eu ajo assim com meu Deus, se eu descanso nesse cuidado com meu pai, sabe? Você descansa nesse cuidado? Ou você anda preocupada com tudo, como se não tivesse um pai? Então, me lembro também de um relato que, enquanto eu preparava, veio ao meu coração para falar com vocês, de uma mãe que tinha uma criança que tinha muita dificuldade para dormir. Acordava muitas vezes à noite, uma criança de cerca de 2 anos de idade, e não dormia. E ela teve que fazer uma viagem, perdeu um trem em uma estação e o outro ia passar só no outro dia de manhã. Ela passou a noite na estação, segurando essa criança em seu colo. E durante essa noite, essa criança adormeceu sem acordar. Uma criança que em sua casa, no conforto da cama, acordava a noite inteira, ali no colo da mãe, dormiu, mesmo meio aos barulhos, né, de uma estação. Não estava muito movimentada, mas tinha barulhos. Dormiu a noite toda. Então, é isso. Como é estar, né, entregue aos cuidados do Pai, nos braços daquele né, que te dá proteção, que te dá o sustento, né? Nós agimos como filhos. Você age como filha? Essa é uma pergunta que eu sempre tenho me feito. Mais à frente nós vamos ler um pouco mais a respeito sobre, né, como a Bíblia trata sobre isso, como os filhos devem agir. Mas agora eu quero adiantar um pouco, né, a nossa segunda pergunta, que é: onde você está? Né? Quais são as suas circunstâncias nesse momento? Qual é a sua realidade hoje? E a minha realidade hoje, qual é? Hoje eu sou uma mãe de 3 filhos para nascer. Como são esses filhos?
eu tenho um filho que é, né, às vezes você tem um filho que que é especial, né? Às vezes você tem um filho que demanda mais atenção, às vezes você tem um filho que é mais agitado, você tem um filho mais tranquilo. Então, qual que é a sua realidade? Qual que é a sua circunstância? Eu sou esposa. Qual que é a realidade do seu casamento? Meu marido não é cristão, né? Meu marido é isso, isso e aquilo. Ele é seu marido hoje, você é casada com ele, essa é a sua realidade. Qual que é a sua realidade financeira hoje? Então, você tem que olhar para a sua realidade, perguntar onde eu estou, quais são as minhas circunstâncias, né? O que eu tenho aqui em mãos hoje, né? Qual que é a minha realidade? E você deve aceitar essa realidade. Aceitar em que sentido? No sentido de ser madura diante dela. Qual que é o significado de maduro? Segundo o dicionário. Havendo atingido o seu desenvolvimento, poderia ser comido, colhido, completamente formado, desenvolvido. Então, maduro é estar pronto para o que tem que estar. Então, uma mãe, o que se espera de uma mãe? O que se espera de uma esposa, de um determinado profissional? Então, você vai agir de acordo com o que se espera para aquela situação. Nem mais, nem menos, é o que se espera. Você vai estar sendo maduro. E muitas vezes existem situações em que realmente são circunstâncias em que gostaríamos que fossem diferentes, mas nós vamos agir, né, de acordo com o que nos é exigido para essa situação e buscar de Deus direção para o que fazer para que essa situação mude debaixo da vontade dele. Não é ficar questionando, olhando a situação do outro. Mas se meu marido fosse convertido, seria isso, isso, aquilo. Mas se eu tivesse ajudante em casa. Mas se. Mas se. Olhando para a circunstância dos outros, comparando com a sua circunstância. Quando nós agimos assim, nós estamos dizendo que não está correto o que nós estamos vivendo, que tem algo errado, né? Não, eu precisava era disso, não, isso daqui não está correto. Então, muitas vezes nós estamos nos colocando no lugar de Deus, ou dizendo para Deus, não, Senhor, está errado, essa situação aqui está errada, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando no lugar de Deus e nós estamos questionando a nossa identidade. Nós não estamos agindo como filhos. Então veja como ter nossa identidade de filho bem estabelecida impacta na forma como nós vemos e agimos em relação às nossas circunstâncias. E aqui nós vamos realmente precisar ler essa passagem que está lá em Romanos 8, 28 e 29. Gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia aí agora, desse um pause se você tiver dificuldade de abrir, e pega a sua Bíblia e vamos ler. Romanos 8, 28 e 29. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entende, minha querida?
Entende que aqui Deus está mostrando que o plano original dele, aqueles que de antemão conheceu, predestinou para ser o quê? Filho, filho, filho. Serem conforme a imagem do seu filho, que seria o primogênito de muitos. Então, esse é o plano original do Senhor, te ter como filha. Essa é a sua identidade. E o que ele diz para você que é filha, que o ama, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o seu bem. Daqueles que são chamados, que amam a Deus, que são os filhos, filhas de Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o seu bem, quando você questiona, quando você acha que está errado, quando você acha que deveria ser diferente, você está dizendo que Deus está errado, que Ele não está usando isso aqui para o seu bem, que tem alguma coisa de errado. Você tem que acreditar nas palavras do seu Pai. É o seu Pai quem está dizendo que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem da sua filha, daquela filha que ama o Pai. Então, essa é uma verdade que tem que estar viva no nosso coração o tempo todo. Nós somos filhas, nós somos chamadas para viver debaixo desse propósito de Deus. As circunstâncias, elas mudam o tempo todo. Os nossos olhos não devem estar nas circunstâncias e devemos entender que Deus usa todas as circunstâncias para colocar a nossa adoração, a nossa essência, sabe, de adorador, não é? E nós não devemos adorar, não é a Deus, o nosso Pai querido. Na sua infinita misericórdia e amor, Deus usa dessas circunstâncias para colocar a nossa adoração no lugar correto, para voltar os nossos olhos para Ele. Temos exemplos incríveis na Bíblia, como José, por exemplo, que teve tantas circunstâncias difíceis em sua vida, né? Foi tirado tão jovem da casa dos seus pais, vendido como escravo. José se manteve fiel ao Senhor. José não vivia questionando as suas circunstâncias. Você não vê isso na palavra de Deus, pelo contrário. Mesmo em meio a um povo estranho, a uma cultura estranha, que adorava deuses que ele não conhecia, ele se manteve fiel. E na sua fidelidade a Deus, por ser fiel, por não se entregar, à mulher ali de seu chefe, por fidelidade a Deus, pelo temor que ele tinha a Deus, ele não tinha ninguém para ficar lembrando, ele não tinha igreja, ele não tinha nada. Ele ainda foi lançado na prisão. Mas José, ele não questionava as circunstâncias. O coração dele estava no Pai, ele sabia que ele tinha um Pai. O Pai havia se revelado a ele, o coração dele estava no Pai, ele esperava no Pai. Então se cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Ele continuou fiel, glorificando a Deus em toda circunstância, na difícil e lá como governador. Então, é assim que devemos viver. Os nossos olhos devem estar no nosso Pai, na nossa casa, na nossa identidade de filha, não nas nossas circunstâncias. E tendo os olhos no nosso Pai, na vontade dEle, no que Ele espera de nós, no que Ele nos chama para fazer, amar, servir, é que a gente vai agir. A gente vai agir de acordo com a sua vontade. E em qualquer circunstância, adorando a Deus, glorificando a Deus,
frutificando, servindo. Então, queridas, mais um ponto que nós temos que pensar sobre como estamos agindo, né, diante das circunstâncias. Nós estamos agindo como filhas ou não? Vamos mais uma vez aqui à palavra, buscar esse direcionamento. Lá em Mateus 6, 25 a 34, eu vou ler apenas alguns trechos, mas eu peço que você pegue, acompanhe, leia todo o texto depois, que é muito importante, é um texto também que devemos ter sempre à nossa mente. Mateus 6, 25 a 34. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, presta muita atenção nesse versículo 32, queridas, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja bem, os filhos andam ansiosos e preocupados com o que vestir, comer, não com o que beber, andam inquieto com essas coisas. Os filhos não. Quem que anda? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Aqui está se referindo a quem? Àqueles que não são filhos, aqueles que não têm Deus por Pai, é que se preocupam com essas coisas, aqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Pois o vosso Pai Celeste, mais uma vez o vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Queridas, é Jesus quem está falando isso para nós, o primogênito da nossa família, aquele por meio do qual fomos feitas filhas do nosso Pai. A ansiedade, ela é um termômetro, para a gente saber se nós estamos nos colocando no lugar de filhas ou não, se nós estamos agindo como filhas ou não. Lá em Filipenses, nós temos esse direcionamento, Paulo fala muito sobre isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam todas as vossas petições, sejam conhecidas diante do Senhor. Ele é o seu Pai, Ele sabe. Então, com o que preocupa o filho? Eu não vou me preocupar com essas coisas, meu Pai provê. Com o que você preocupa? Com a vontade do seu Pai, com o interesse do seu Pai. E qual que é a vontade do seu Pai? Para que Ele te salvou, Ele te chamou? Ele te chamou para amar, para servir, para seguir o exemplo dele, para ser como ele. Ele nos salvou para as boas obras. Veja bem, uma árvore madura, eu não esqueço dessa frase que eu ouvi, não sei se está exatamente igual. Eu tenho uma mentora maravilhosa, tenho orgulho de falar dela, porque eu muito tenho aprendido, que é a Pamela Arumá. Então, se você quer se aprofundar ainda mais sobre esse conteúdo,
Como eu já disse, né, eu não sou uma pessoa aqui desse mundo, mas vá lá no perfil da Pamela, siga a Pamela, você vai ouvir palavras de verdade, palavras que vão te confrontar, que vão te ajudar, né, a seguir o caminho certo. E esse é um tema que ela aborda muito e de uma forma assim maravilhosa, que é, né, a identidade e maturidade. E foi dela que eu ouvi essa frase que diz que uma árvore madura, ela frutifica. E ela não escolhe para quem ela vai dar seu fruto, para quem ela vai frutificar. Ela apenas frutifica. E a pessoa vai lá e colhe o fruto. Então, nós não devemos estar querendo, escolhendo se frutificamos ou não, se damos frutos para essa ou para aquela pessoa. Nós devemos apenas fazer aquilo para qual fomos chamadas, a começar da nossa casa. Oramos, pedimos a Deus uma família, né, um esposo, aí você recebe o esposo. Aí reclama do esposo, não quer servir o esposo, quer que o esposo te sirva apenas, né? Faça a sua vontade. Não, nós somos chamadas para servir e amar. Começa da nossa casa, dos filhos. A maternidade na minha vida, gente, foi assim, uma circunstância que Deus usou de uma forma incrível para revelar quem eu era. E muitas vezes isso acontece muito, né? Assim que uma pessoa se casa, ela, né, se vê em situações bem difíceis e quer sair do casamento. Porque Deus está usando dessa situação, dessa circunstância, para revelar quem você é. Eu achava que eu ia ser uma mãe super tranquila, né? Ia tirar de letra, aquela mãezona. Mas eu descobri-me uma mulher irada, muito, principalmente com a chegada do segundo filho, né? Que se torna ainda mais desafiador. Já lidar com o meu primeiro, que estava com 2 anos, e a segunda, que tinha uma personalidade que chorava muito quando era bebê. Um choro né, que gritava assim, e aquilo me desconcertava, e eu passei a ficar o tempo todo mais irada e agir com ira, e daí em diante Deus foi revelando o que estava dentro de mim. Entenda, a circunstância, ela não muda quem você é. E nem deve mudar a sua identidade, a sua essência, ela deve estar firmada no Senhor. Mas ela mostra o que está dentro de nós. O que deveria estar é a nossa essência de adoradora a Deus, deveríamos adorar a Deus e deveríamos agir como filhas, né? Agir com amor, ter os frutos do Espírito Santo, mas muitas vezes o que tem dentro de nós? Então imagine que você é uma garrafa de água, uma garrafa, né? E as circunstâncias, elas é o que tá, né, o que tem em volta. Então é aquilo que um peteleco, chacoalhar, o que estiver dentro vai sair. Não importa o quanto que eu chacoalho, se tiver leite, vai sair leite. Eu posso deixar quietinha aqui, não vai estar tranquilinho. Então, o que tem dentro da garrafa? Tem um líquido amargo, terrível. Então, se a garrafa tá aqui quietinha, ninguém faz nada, né? Não tem nenhum filho, não tem nenhum marido, não tem nenhum confronto, não tem nada. Você nunca vai saber, às vezes, o que tá dentro. Mas aí chegam circunstâncias que agitam e aí faz derramar o que tá dentro. Então, as circunstâncias, Deus usa das circunstâncias para mostrar o que está dentro do nosso coração. Ele usa das pessoas que estão à nossa volta para forjar o nosso caráter nele.
E você tem que descansar nisso, que todas essas coisas cooperam. E se enxergar o que Deus está querendo trabalhar com você de acordo com a sua circunstância, ao invés de apenas questionar e murmurar, buscar no Senhor o aprendizado e o direcionamento e aprender, clamar por graça para que, o aprendizado seja rápido. Então sempre vão surgir circunstâncias, elas mudam. Hoje você está casada, amanhã você pode estar viúva, né? Hoje você é mãe, às vezes hoje você não é mãe, amanhã você é, hoje você é mãe. E recente vivemos tantas realidades aí, lá do sul, em que famílias totalmente desestruturadas, né? Viúvas, órfãos. As circunstâncias, elas mudam. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, a nossa identidade precisa estar firmada no Senhor como filha dele e confiar nele e crer que ele está no controle e que vai cooperar para o bem. Mas qual que é o bem? Não é a nossa vontade, o nosso coração é enganoso. O bem maior nós já recebemos, que é fomos feitos filhas, é a nossa herança, nós vamos morar lá na eternidade com o Pai. Aqui nós somos chamadas para fazer a sua vontade, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, eu vou ser como aquela criança no colo daquela mãe lá na estação de trem. Eu vou ser como uma criança que acabou de perder aquele brinquedo precioso e que a mãe vai e põe no colo, e às vezes não vai dar outro brinquedo, mas consola ali. Porque o mais importante é ali o colo da mãe, do pai. É estar debaixo do cuidado do seu pai. Você está debaixo do cuidado do seu pai. Bom, minha querida, que diante de toda circunstância que você viver, ou do seu tabuleiro, como a Pamela diz, né? O que você tem aí no seu tabuleiro. Esse é o seu tabuleiro. Olhe para o seu tabuleiro, a sua realidade, e jogue de acordo com o que você tem no seu tabuleiro. O seu pai te capacita para isso. Você quer mudar alguma coisa? Diante do Senhor você pode buscar a vontade de Deus e o que é melhor. Mas não olhe para o tabuleiro do outro. O tabuleiro do outro foi feito para o outro. Ele tem coisas para ser tratado diferentes de você, diferentes de mim. Cada um de nós temos uma circunstância debaixo do propósito do Senhor. Você tem que crer nessa verdade. Então, diante das suas circunstâncias, quando você for agir, que a sua identidade de filha seja sua bússola. Pergunte, eu estou agindo como filha ou não? Essa é uma postura de uma filha que descansa no cuidado do Senhor, que não anda ansioso como um gentio, que entende que todas as coisas cooperam para o bem. E quando uma circunstância revelar, algo amargo da sua vida, revelar algo, como eu disse que a maternidade revelou para mim, essa questão da ira, e que no início eu nem via e entendia como pecado que é, gritar com os filhos, viver brigando, se tornou algo tão assim aceito, tão normal, mas toda mãe faz, isso não faz deixar de ser pecado, A preguiça não deixa de ser pecado porque ela é aceita. A cultura aceita a preguiça, a cultura exalta a preguiça, que eu quero descansar mesmo, a minha vontade não deixa de ser pecado. O fato
de ser aceito. Então, quando a circunstância revelar, não olhe para o outro. Não pense que Deus está usando a circunstância para tratar o seu marido, né? Ou o chefe, a colega de trabalho, o seu filho. Não é sobre o outro, é sobre você. Deus e você e Deus. Olhe para isso, coloque diante do Senhor, clame ao Senhor para que você seja transformada, para que você assuma a sua identidade de filha e viva debaixo dos cuidados do seu Pai. Um grande abraço, minhas queridas. Eu espero que que essa palavra tenha falado aí um pouquinho, alguma coisa ao coração, de alguma mulher. Oro para que chegue, em quem precisa chegar, assim como chegou até mim um dia. Desculpa aí a dificuldade de me perder aqui às vezes. Que o Senhor derrame da graça dele sobre a sua vida. Nossa caminhada aqui não é fácil, Mas nós temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos direciona, que nos chama para esse relacionamento íntimo, que nos conduz até o Pai, por meio de Jesus Cristo. Nos conduz para esse relacionamento de pai e filho, onde eu vou ser cuidada, vou receber e também vou aprender a amar e servir com prazer. Vamos orar? Ó Deus e Pai, muito obrigado. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é esse Pai cuidadoso que nos criou, que nos resgatou, que nos fez Tuas filhas. Ó Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo e capacita-nos a viver, ó Deus, debaixo desse propósito, debaixo da Tua vontade, que os nossos olhos estejam no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Não permita, ó Pai, que venhamos colocar os nossos olhos nas nossas circunstâncias, que venhamos, ó Deus, olhar para o outro e culpar o outro. Não, Senhor. Coloca os nossos olhos no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e trata o nosso coração, porque o que verdadeiramente importa, ó Deus, é glorificar o Senhor, é viver e fazer a vontade do Senhor, ó Deus. Não nos deixe, ó Pai, como estamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e transforme o nosso coração e nos chame para junto do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Um abraço para todas vocês. Fiquem com Deus.